Olha, gente, o Senado debate hoje o projeto que cria o marco legal dos jogos eletrônicos e também de fantasia. A votação do texto, já aprovado pela Câmara, está marcada para esta quinta-feira. O relator é o senador Irajá. Para quem não tem ideia do que são os jogos de fantasia, eu vou explicar. São aqueles em que um jogador vai lá e monta um time de mentira com jogadores de uma competição real e ganha pontos com base no desempenho dos atletas. Se o texto for aprovado, os jogos de fantasia não serão tributados como empresas de apostas esportivas. E ainda, gente, o projeto determina que não serão considerados jogos eletrônicos aquelas máquinas de caça-níqueis. Ô, Maninho, como é que você avalia essa história de regulamentação dos games? Porque, pelo que eu vi, o mercado dos games está vendo com maus olhos essa história, porque essa regulamentação poderia confundir um pouco aquilo que a gente chama de mercado de apostas com videogame mesmo, que são coisas completamente diferentes. Exato. E um outro ponto é que o Brasil tem um vício de ficar super detalhando todas as regulações. Então você acaba tendo sempre zonas cinzas na regulação que aumentam a insegurança jurídica. Então o ideal seria que a gente fizesse uma regulamentação ampla, que abarque com a diversidade dos tipos de jogos. Quando você fica super detalhando, a cada inovação que uma empresa pode fazer, você gera dúvidas. Então, é importante que a gente tenha um marco mais simples. Tem esse vício brasileiro de um estatismo que quer hiperdetalhar como a vida vai funcionar no mundo real, acaba fazendo com que a legislação também esteja sempre atrasada. Porque a inovação no mercado, ela é muito mais dinâmica do que a legislação é capaz de acompanhar. Então, eu seria entusiasta de uma regulamentação mais simples e que abarque mais jogos, porque, inclusive, a gente continua tendo uma situação em que tem vários jogos que estão na ilegalidade, como o próprio jogo do bicho. Ô Nelson, você concorda com a visão do Mano em relação a essa regulamentação? Concordo, eu acho que está certo. Na verdade, eu acho que tem tanta prioridade para o nosso Congresso Nacional, porque agora surgiu a aposta rapidinho já, regulamenta a aposta, taxa a aposta e tal. Tem a coisa dos videogames, vai lá, regulamenta os videogames e nunca para dar segurança, é sempre para taxar, para encarecer o acesso a esses jogos e favorecer o governo com impostos, com o jeito de favorecer o Estado e nunca para dar segurança, nunca para dar educação. Sim. De como fazer o jogo, para isso não se tornar um vício também, para fazer um controle sobre quais são os jogos violentos ou não, o acesso de crianças de menor idade a esse tipo de conteúdo, é sempre para favorecer o Estado e nunca para proteger a criança, que deveria ser, na verdade, o protagonista dessas regulamentações, né? Porque a própria Constituição diz que a criança deve ser protegida com prioridade. Infelizmente, a gente tem esse jeito de agir do nosso Congresso Nacional. Agora, essa confusão, né, entre o mercado de apostas e os games é um pouco natural também de existir, né? Porque você não consegue diferenciar com uma certa clareza, né? Olha só, são 11 horas e 19 minutos para você que está na programação da Jovem Pan e sintonizou agora no rádio. A gente está discutindo aqui a regulamentação do mercado de games aí proposta pelo Senado Federal e uma polêmica envolvendo o mercado das apostas. Certo, meu querido PP? Não, sim. O problema dessa regulação específica é uma regulação ruim, né? Tanto é que o pessoal do setor está criticando porque coloca os games, por exemplo, como empresa de software. E o game está muito mais ligado a empresa de entretenimento do que a empresa de software, né? Ou seja, um game envolve muito mais gente, produtoras, do que realmente os programadores que elaboram o game, né? Design. Então, ou seja, a regulamentação era muito ruim. Agora, o setor de games no Brasil, ano passado, gerou quase 3 bilhões de reais ano, né? Ou seja, é um setor importante, que tem que ser incentivado. E a ideia da regulação, ao fazer diferenciação de games e apostas, né, é exatamente dar segurança e incentivar o setor, né? Mas o problema é que a regulação, ela não endereçou essas questões. Por exemplo, está em aberto o que se faz com os produtos que serão importados de fora pelas empresas no Brasil para elaborar e formatar os games. O que seria muito importante dar segurança aos produtores e elaboradores de games do Brasil, né? Ou seja, a regulamentação é ruim, por isso tem que ser criticado. E olha só,